Saudações, pessoal. Meu nome é Sandro Pereira Silva, sou economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e estou aqui para a gente continuar a nossa aula, retomar o módulo 7 do curso de Políticas Públicas e Desenvolvimento do Artesanato. A gente já teve a aula síncrona, onde a gente debateu vários pontos dentro desse tema que foi passado, economia e desenvolvimento no mundo pós-pandemia, em que a gente trouxe mais a discussão para o Brasil especificamente, e tivemos uma excelente discussão também, de perguntas e respostas no final, que foi bem enriquecedor. A ideia aqui hoje é retomar um pouco daquilo que a gente já conversou, para reforçar e complementar com algumas coisas que ou não deu tempo para a gente conversar, ou acabaram sendo discutidos outros pontos. Então, vou tentar retomar algumas coisas, espero que seja útil aí para vocês. E mais para o final eu tento discutir também algumas questões que foram colocadas na outra nossa discussão, tá bom? Então, para essa aula, para a aula desse módulo, eu tinha destacado esses 3 temas aqui a serem abordados, o histórico recente da economia brasileira, os impactos da atual pandemia de Covid-19 e as dimensões alternativas para o desenvolvimento econômico. Esses 3 tópicos aqui. Essa parte do histórico recente da economia brasileira, na outra aula a gente fez uma coisa mais delongada, então aqui eu não vou voltar nessas questões que a gente colocou, que a gente discutiu um pouco desde a formação do Estado republicano brasileiro, passando um pouco sobre os grandes acontecimentos políticos e econômicos ao longo do século XX, a nossa Constituição Federal, de 88, que delimitou a nova república, os impactos do neoliberalismo no Brasil a partir dos anos 90, a questão do ensaio desenvolvimentista no Brasil no início dos anos 2000 e a crise política que a gente vive recentemente, já há algum tempo, que levou ao impeachment e diversas manifestações que vêm ocorrendo. Então, eu vou focar aqui nessa nossa aula de hoje a partir do segundo ponto, que a gente já tinha conversado, mas tentar aprofundar algumas coisas, ou pelo menos trazer mais alguns elementos a partir de cada um dessas questões que eu pretendo conversar aqui com vocês. Primeiramente, o ponto que a gente conversou, que se a pandemia realmente nos pegou de surpresa. Para responder essa questão, é importante a gente retomar, já que o tema é economia, esse módulo é sobre economia, por que uma epidemia que começa em um país qualquer se expande de forma tão rápida no mundo todo e tem impactos tão fortes nas economias de praticamente o mundo todo também. Eu estou levantando essa questão para dizer que a gente vive, já desde principalmente a partir dos anos 80, início dos anos 80 principalmente, uma nova configuração, relativamente nova, se a gente pegar toda a história do capitalismo, mas uma configuração que ainda está vigente, do capitalismo global, que trouxe algumas mudanças bastante significativas na forma de produção, de regulação e distribuição de riquezas no mundo. O capitalismo ele passou a ser muito mais ancorado, baseado
nas atividades financeiras. Então, tem muita gente que fala o termo financeirização da economia, né? E por que isso, né? A gente veio, né, falando em nível global, né? Início dos anos 80, a gente, o mundo como um todo estava entrando num momento de crise muito forte, né? Crise do estado, né, de bem-estar social, né, que vigorou entre os anos 30, principalmente 40, né, pós Segunda Guerra Mundial, até meados dos anos 70, tudo indicava que aquele arranjo que foi construído em torno daquele processo de desenvolvimento parecia ter chegado ao seu esgotamento, né? Então, novos paradigmas passaram a ser ventilados, né? E, e a ideia de uma economia liberal, né, mais desregulamentada, né, com fronteiras abertas, sem protecionismo, com livre atuação dos agentes econômicos e uma atuação do Estado mais retraída, né, mais de cunho fiscalista para atacar o problema da dívida pública que vinha marcando, né, as principais economias capitalistas daquela época, passaram a ganhar áreas de hegemonia, né, e isso consolidou no final dos anos 80 com o que foi chamado de Consenso de Washington, né, que pregava algumas reformas que seriam necessárias para todos os países, ou pelo menos os países capitalistas ocidentais, para traçar uma trajetória de desenvolvimento, né? Pelo menos era isso que era veiculado, né? E essas reformas basicamente passavam por reformas da regulação trabalhista, né, de forma que os países tivessem mais ou menos as mesmas regras, as mesmas normas de contratação e gestão da força de trabalho, né? Reformas comerciais, né, e alfandegárias, no sentido de diminuir e deixar, né, a um mínimo possível as taxas para a circulação de mercadorias, né? Privatizações em massa, né, para que os países tivessem o mínimo possível de intervenção na atividade econômica. A gente vai lembrar que até os anos 80, né, grande parte dos países detinham os principais ramos de infraestrutura, indústria pesada, né, siderurgia, eletricidade, era tudo basicamente controlado por estatais. Então, tinha essa reforma também da questão da privatização, né? E também a reforma da circulação de capitais, né? Que era acabar com qualquer tipo de controle de capital, né? De circulação, de envio de lucros, dividendos, para você favorecer o investimento direto exterior, né? A ideia era mais ou menos essa, esses eram mais ou menos os principais eixos, e isso, né, moldou aquela ideia, né, nos anos 90, de aprofundamento do neoliberalismo, né, que afetou bastante o Brasil em particular, mas vários países, principalmente os países em desenvolvimento, né, e que a gente falou um pouco na última aula, né. E essas mudanças, inclusive, atacaram, né, bastante a indústria brasileira, né, e por aí vai. E foi possível essa mundialização do capital, né, essa financiarização abrupta, também por mudanças e inovações tecnológicas da época. As telecomunicações, o início ali da informática, né, a facilidade para você circular informações financeiras, né, garantias,
Então, favoreceu essa mudança. E com o aprofundamento dos anos posteriores, principalmente da informática, novos instrumentos, né, de financiarização foram sendo incorporados ao sistema, né? A gente vê, inclusive, agora mais recentemente, o papel das fintechs, né? Agora a gente tem o Pix, né? Isso são todos instrumentos que são usados pelo sistema financeiro para favorecer essa circulação de capital, né? E eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: essa nova configuração do capitalismo global, ele fez com que os países mantivessem uma interdependência muito forte, né, das suas atividades, né, das suas atividades, circulação de capital, né, de riqueza, e por aí vai. Tanto é que uma crise, né, em qualquer país, ou uma crise de um setor específico dentro de um país, isso leva quase que de imediato a um mal-estar geral, né, de indicadores econômicos. Só para dar um exemplo, recentemente agora, a gente teve aí um processo talvez, né, de um início de processo de falência de uma das maiores imobiliárias chinesas, né, a segunda maior imobiliária chinesa, que está com uma dívida de 300 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões de dólares, ou seja, quase o PIB do Brasil, né, ou pelo menos uma boa parte, né, do PIB brasileiro, só em dívida de uma das incorporadoras chinesas, né? E logo quando foi publicizada essa situação, né, calote da imobiliária e tudo, automaticamente já gerou um pânico dos mercados financeiros no mundo todo, né? O mercado de construção civil, por exemplo, é um chinês, é um dos grandes vetores de aquisição de minério de ferro, né, do Brasil, né? O preço de minério de ferro caiu bastante só por causa desse movimento, enfim. Só para falar para vocês que toda essa nova reconfiguração ela deixa as fronteiras mais permeáveis dos países a esses ruídos, a esses processos de crise, e, por outro lado, ele faz aumentar cada país, os países aumentarem a concorrência entre eles, né, por recursos externos e por competitividade de seus produtos, né. Isso a gente depois fala um pouco sobre isso quando tentar fazer um paralelo disso com o artesanato, né. Então, quando chega a pandemia, no final não chegam pelo menos os primeiros casos, né, no final de 2019, os primeiros casos de Covid-19, que tudo levava a crer que era uma doença extremamente contagiosa e perigosa, né, e que depois a OMS declara a situação de pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, né, isso gera uma preocupação muito grande no, no, nos grandes centros econômicos, né? Então, alguns países começaram já a tomar algumas medidas restritivas, né, para tentar conter ou pelo menos diminuir, né, a velocidade de expansão do vírus. E então isso já foi fazendo com que vários setores começassem a sofrer de forma, né, economicamente falando, e isso foi gerando meio que um efeito dominó, né? Vários setores, o setor de aviação, por exemplo, né, com a restrição de viagens, setor de turismo, né? Vários outros setores começaram a sofrer assim, as primeiras consequências, né? E aí já era, logo nos primeiros meses de 2020, já ficava bem claro que todos os países iriam passar, né, por essa situação de forma mais ou menos
impactante, vamos dizer assim, né? E o Brasil, ele teve, vamos dizer assim, uma vantagem, entre aspas, né, de que a pandemia demorou um pouco a chegar no Brasil. Chegou, sei lá, 1 ou 2 meses depois das primeiras medidas restritivas em outros países. Então, a gente teve um tempo, vamos dizer assim, né, para poder se preparar, e a gente teve alguns exemplos, né? Vários países começaram a tomar algumas medidas, né? Então a gente chegou a ter ali alguns exemplos de medidas que poderiam ser, logicamente, adaptadas, né? Mas transplantadas para o ambiente institucional brasileiro, né? Tiveram acertos, tiveram erros, talvez mais erros do que acertos, né? Mas o fato é que a pandemia chegou no Brasil, né? E o impacto foi muito forte, né? Logo nos seus primeiros meses foi muito forte. E um dos problemas que a gente teve, agora a gente está vendo que foi um problema mesmo, né? Uma tentativa, na época, de separar, né, os impactos da pandemia numa questão sanitária e numa questão econômica. Não, tem a questão da saúde, né, que a gente trata assim, 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 e tem mas a questão da economia, ela tem que continuar, ela vai continuar e a gente tem que tomar uma ou outra medida de precaução, mas não pode parar a economia, né? E isso custou muito caro para o Brasil, né? A gente já tem alguns estudos, um colega nosso aqui do IPEA fez um estudo com os dados para 2020, né, que mostrou que se a gente controlar por algumas variáveis, por exemplo, população total, né, e algumas outras variáveis, o a participação, né, dos mortos por Covid no Brasil é maior, né, do que a colocação que a gente estaria hoje, né? Em termos de impacto no mercado de trabalho também, se a gente controlar por algumas variáveis também, o Brasil foi um dos países que mais perdeu postos de trabalho, né, nesse período. Então, ou seja, não conseguimos resolver o problema nem da saúde, né, porque a mortalidade foi alta e continua sendo, infelizmente, tristemente, né, e nem resolvemos o problema da economia, né, porque as duas coisas estavam juntas, né, estavam ancoradas, né, inseparáveis, né? Porque a economia, na verdade, nada mais é do que a atividade social, a atividade das pessoas, né? E, e exige circulação de pessoas, circulação de máquinas e equipamentos, né? de mercadorias, né? Então, a relação entre saúde e economia ela é inseparável nesse sentido. Pois bem, então, esses primeiros 3 meses de pandemia, né, entre abril, maio e junho, né, é o que a gente chama de os 3 meses que abalaram o mercado de trabalho brasileiro, né? Os impactos foram muito fortes, né? Nesses 3 meses, o Brasil perdeu 10 milhões de postos de emprego, né? Mais ou menos, pouco mais de 10%, ou seja, mais ou menos 1 em cada 10 brasileiros que estavam trabalhando até o mês de março de 2020 perdeu seu emprego até junho de 2020, né? Ou seja, perdeu toda a sua fonte de renda advinda do seu trabalho, né? E, e essa perda, né, ela não foi de forma equânime, né, entre os segmentos sociais, né? Alguns setores sentiram muito forte, né, mais forte ainda, né? Todos os setores tiveram perdas, mas alguns setores perderam mais em termos relativos, principalmente os setores que dependem dessa circulação de pessoas, né? Como, por exemplo, o setor de hotelaria, né?
o setor de alimentação, principalmente restaurantes, bares, né, lanchonetes, né, e também a atividade de trabalho doméstico, né, caiu mais ou menos um quarto das empregadas domésticas ou das pessoas que trabalhavam com serviço doméstico no Brasil perderam emprego nesses 3 meses, né? Então, alguns setores sofreram muito forte essa queda, né? E isso também, por outro lado, acarretou algumas mudanças estruturais no mercado de trabalho, porque concomitantemente a esses impactos, a gente teve também um avanço tecnológico que permitiu várias atividades que já vinham sendo, né, de alguma forma, desempenhadas online, passaram a ser o, o processo, né, de trabalho em casa, de home work, passou a ser aprofundado em algumas atividades, né, as atividades bancárias, né, as atividades de ensino, né, algumas atividades de serviço especializado, como, por exemplo, no meio jurídico, no meio contábil. Então, isso mudou um pouco a dinâmica, né, de atuação é, do mercado de trabalho no Brasil. E uma outra mudança que teve nesse período é o aprofundamento do trabalho por plataforma, né, que algumas pessoas chamam de uberização, né, que foi principalmente com jovens, né, que é essa via aplicativos, né, você instala um aplicativo no seu celular de entrega de comida ou entrega. Hoje tem entrega de qualquer coisa, né? E aí, com uma bicicleta, uma moto, você faz alguns tipos de trabalho, né? E aí é um trabalho extremamente precário, no sentido de que você não tem essa juventude, principalmente, né? Não só a juventude, mas em especial, ela se insere no mercado de trabalho de uma forma totalmente precária, sem direitos, né? Sem nenhuma garantia, sem nenhum acesso aos sistemas de previdência, aos sistemas de seguro-desemprego, né? Se sofre um acidente e é corriqueiro, né? Infelizmente, a gente vê vários casos aí de moto, até porque eles estão lá dirigindo, né, pilotando sua moto, sua bicicleta, e tem que olhar ali o celular para ver o pedido, para ver onde que é a casa, tem que fazer isso com rapidez. Então, eles estão sujeitos a uma série de riscos sociais, inclusive físicos, né? E, por outro lado, estão totalmente desprovidos de qualquer cobertura social. E, inclusive, de uma garantia de salário mínimo, né, de remuneração mínima. Eles não têm nenhuma governança sobre a sua remuneração. Isso é tudo definido por um algoritmo que calcula, né, que coloca lá o valor da atividade, né, cobra ali um percentual que é alto, né, da plataforma, e o que sobrar é aquilo, e o trabalhador não tem nem a quem reclamar. Então isso se expandiu muito, né, principalmente na pandemia, muita gente em casa, né, então passou a pedir comida, a pedir entregas, né, setor de entrega de cargas e mercadorias em geral também foi favorecido com isso, né, com essa, vamos dizer assim, novidade, né, uma novidade perversa da estrutura do mercado de trabalho no contexto da pandemia, né? E uma outra coisa que a pandemia chama atenção, né, para a gente, que é o que a gente chama aqui no IPEA de sobreposição de precariedades, ou seja, tem mais, a sociedade inteira sofreu, lógico, né? Tirando alguns setores, algumas famílias que a gente sabe que inclusive enriqueceu, né? A gente no Brasil foi um dos países que mais teve número de novos milionários naquela lista da Forbes, né, durante a pandemia. Então, tirando algumas poucas famílias, a grande maioria da população sofreu.
mas alguns sofreram mais do que os outros, né? E quem sofreu mais foi justamente quem já vinha sofrendo mais. Então, quem já vinha numa situação de vulnerabilidade passou a ter um impacto ainda mais perverso com a pandemia. Por quê? Pessoas que já vivem em situação precária em termos domiciliar, né? Não têm condição de fazer ou cometer o isolamento social, até por falta de estrutura física mesmo, né? E no seu domicílio, por aí vai, né? E tiveram impactos mais dolorosos, né? Já existem alguns estudos, do IPEA também já tem alguns estudos que mostram, por exemplo, aqui para o Rio de Janeiro, né? A mortalidade em áreas mais pobres, né? Em áreas de favela, em áreas da periferia em geral, por Covid, foi bem maior, né? Do que em áreas mais nobres, né? Zona Sul, por exemplo, né? A gente já tem alguns estudos sobre isso. Depois, quem tiver interesse, né, nessas referências que eu estou falando aqui, pode entrar em contato comigo, que eu passo sem problema algum, né? Então, essas precariedades que essas famílias viviam, elas foram aprofundadas, né? Por exemplo, no mercado de trabalho, como eu falei, né, uma boa parte, né, dos postos de trabalho que não foram perdidos foi pelo fato, né, deles terem se transformado em homework, o trabalho online, né? Mas só algumas atividades ficaram sujeitas a esse tipo de mudança, né? E, em geral, as atividades com profissionais de curso superior, né, de renda um pouco mais elevada do que a média, né? Então, os trabalhadores de renda baixa, até 2 salários mínimos, que em geral já têm relações precárias em termos de grau de escolarização, né, e qualificação profissional, né, sofreram mais porque elas estão inseridas nesse tipo de serviço, né? 2/3 do mercado de trabalho brasileiro desses serviços, é composto por esses serviços em geral, né? E eles foram bastante afetados. Então, as pessoas que já estavam numa situação de trabalho instável passaram a enfrentar uma situação ainda mais complicada. Isso agravou o quadro social brasileiro, né? Agravou o índice de pobreza, né? O desemprego aumentou e muita gente que depende da renda do trabalho, né? Não tem outra forma de rendimento, passou a enfrentar sérios problemas, né? A gente tem aí um quadro evidente de aumento da população em situação de rua, né, em várias capitais brasileiras, pelo menos as que eu já tive contato, né, mas eu imagino que seja uma questão mais ou menos crônica no território brasileiro, infelizmente, que precisa ser enfrentada de forma mais enérgica, né? A questão da segurança alimentar, a gente está vendo aí vários relatos, né? O Brasil já vinha com uma situação agravante, né, nos últimos anos da questão da segurança alimentar, da fome, e agora com um aumento assim, bastante considerável da inflação dos alimentos, né, do preço dos alimentos em geral, né? Isso tende a afetar de forma bastante forte essa população mais vulnerável. Então, esse conjunto, né, essa sobreposição de precariedades abateu de forma mais forte ainda nessa população. Então, medidas de enfrentamento, né, que a gente pôde vislumbrar, né? Em termos de economia, a gente pode separar pelo menos três, né? Uma foi políticas de microcrédito, né? Como muitas empresas, muitos pequenos negócios estavam
em situação de falência, né? A gente viu aí várias portas se fechando, né? Infelizmente, ao longo do ano passado. Então, o governo tentou fazer isso via mobilização de recursos para microcrédito, né? Esses microcréditos, principalmente o PRONAMP, né, que era o Programa Nacional de Microcrédito, né, para pequenas empresas, foi lançado, se eu não me engano, em maio do ano passado, atingiu algumas pessoas, né, alguns empreendimentos, né, favoreceu, mas foi muito tímido perto do, do tamanho do problema, do desafio que a gente estava enfrentando, né? Então, a gente teve uma quebradeira quase que generalizada desses pequenos empreendimentos que empregam muito no Brasil, né? Então, foi uma medida que conseguiu conter um pouco, mas poderia ter sido bem mais significativa. A gente chegou a fazer, inclusive no IPEA, uma proposta baseado em experiências internacionais, né, para um programa de microcrédito mais efetivo, que tentasse resolver esse problema logo no início. Isso foi em abril do ano passado, mas infelizmente ele não foi para frente, né? Uma outra medida que foi tomada foi o benefício emergencial, né, que foi um programa do governo federal de subsidiar empresas para que elas não demitissem funcionários, né? Então, isso teve um efeito importante também, né? Se eu não me engano, cerca de 20 milhões de contratos de trabalho tiveram alguma relação com o programa, né? Porque o programa ele poderia ter várias possibilidades, né, de adoção, né? Diminuir a carga horária do trabalhador em 30%, em 70%, né? ou, suspender o contrato de trabalho por um período, né, um período de 4 meses, se eu não me engano, né? E durante esse período, esse percentual que fosse suprimido do salário, o governo pagava na forma do percentual do seguro-desemprego que aquele trabalhador teria direito. Então, tinha lá uma perda de renda, mas era uma perda muito pequena e o trabalhador conseguia manter o seu vínculo de trabalho, né, ao longo desse período. O problema é que foi uma medida importante, mas ela só chegou, né, nos trabalhadores formalizados, né? E também tinha um limite de renda até 2 salários mínimos. O grosso da população que trabalha na informalidade, para esse programa não tinha possibilidade de acesso. Para esse público foi criado posteriormente, né, na verdade quase concomitantemente, o auxílio emergencial. Teve toda aquela discussão, né, política na Câmara, vai ter, não vai ter, vai ser 200, vai ser 300, vai ser 600, não vou entrar nesse debate aqui, mas o certo é que saiu a lei do programa, né, e foi definido que os trabalhadores em situação de informalidade e também, inicialmente, os beneficiários do Bolsa Família, mas depois expandiu também para trabalhadores na informalidade, né, que tinham uma renda domiciliar per capita, né, até um certo limite, poderiam fazer jus, né, via aplicativo da Caixa Econômica, a esse programa de R$ 600. E ao longo de um período, inicialmente, se eu não me engano, foram 3 meses, depois aumentou por mais um período, e de alguma forma se manteve até o final do ano passado, né? Esse programa foi muito robusto, né? Certamente foi um dos principais programas em termos de distribuição de renda no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, o que era gasto por mês, né,
era mais do que era 10 vezes mais do que gastava por mês com Bolsa Família, né? Então, assim, foi um volume de recursos muito grande, né? Depois, quem tiver interesse, pode olhar no material de apoio que a gente enviou, né? O texto lá do IPEA tem esses números tudo direitinho aí, não preciso de entrar aqui nesse detalhe para não confundir, mas foi cerca de mais da metade da população, né, brasileira recebeu em algum momento da população brasileira adulta, né, recebeu em algum momento esses benefícios. Então, ele teve essa vantagem, né, de manter por um bom tempo a sobrevivência, né, dessas famílias. Era um rendimento para muita gente maior, inclusive, do que eles tinham na sua atividade informal anterior. A gente vê como que o Brasil é um país de renda muito baixa, né, de uma parcela grande da população que vive com uma renda per capita muito baixa. Essas medidas que eu coloquei aqui, medidas de enfrentamento no campo econômico. Tá? Tiveram várias outras na questão sanitária, na questão do arranjo federativo, né, de transferência de recursos para estados e municípios. Né? Eu não vou entrar nessas questões por causa do tempo, né? E também por causa do tema da aula. Né? Quem, mais uma vez, né, quem quiser se aprofundar mais nessa questão das políticas e das mudanças no mercado de trabalho ocorridas, né, principalmente ao longo de 2020, primeiro ano da pandemia, tem lá bem explicadinho no material que a gente enviou. Então, agora entrando e já tentando ser um pouco mais rápido por causa do tempo, no que a gente conversou na aula sobre as dimensões alternativas para o desenvolvimento econômico, ou seja, né, dada todo esse impacto, toda essa dificuldade que a gente vem enfrentando, quais os rumos, quais as orientações que a gente pode tomar para pensar um Brasil, né, pós-pandemia. Né? Primeiro, eu vou elencar alguns aqui que a gente já conversou na outra aula, mas trazer alguns elementos. Primeiro, a questão da desigualdade, né, que é um pouco do que eu já falei. Né? O Brasil segue como um dos países mais desiguais do mundo e a pandemia ela aprofundou, né, essa desigualdade na medida que uma parcela da população teve mecanismos, teve formas de se proteger dos efeitos perversos da pandemia, e uma grande parcela não teve como se proteger, né? Uma parcela muito grande que perdeu seu emprego, né? E né, ficou mais exposta ao vírus, né? Teve muitas famílias perderam o seu principal agente ali de provisão, né, de renda da família, né? Muita gente, por exemplo, perdeu pessoas mais idosas que tinha aquela renda, né, da aposentadoria, né, que era uma renda mais estável, né? E, então, os impactos ainda estão sendo medidos, mas os impactos econômicos e sociais sobre uma parcela grande da população foi muito forte, e isso acabou aprofundando esse cenário de desigualdade que já é extremamente perverso. Né? Então, qualquer medida, qualquer forma de atuação, qualquer projeto de país tem que passar ou tem que enfrentar esse desafio. E não é um desafio fácil de ser enfrentado. Né? Um exemplo está sendo aí na discussão da reforma tributária, né? Que a Receita Federal tentou apresentar uma proposta que retomava alguns tributos para as parcelas de renda mais alta, né, no Brasil, e o lobby desses grupos é muito forte. Né? Então, quando chega essas propostas no Congresso Federal, as propostas acabam não andando, ou são totalmente
deformadas, como tá acontecendo com a reforma tributária, que provavelmente, se passar, né, se for aprovada alguma coisa esse ano, início do ano que vem, vai ser muito tímida, ou quase nula, né? Ou talvez até piore a situação, né, do que a gente vive, né? A questão tributária ela é um grande fator de indução dessa desigualdade, né? Porque o sistema tributário ele é um instrumento que o Estado tem para fazer redistribuição de renda, né? E no Brasil o sistema tributário é extremamente regressivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que parcelas que têm menos renda gastam um percentual da sua renda maior do que aquelas parcelas da população de maior renda. Isso porque a grande parte da nossa estrutura tributária ela é em cima de bens de consumo, né? Quando a gente compra 1 quilo de arroz, 1 litro de gasolina, um remédio, né? Um brinquedo, ou seja lá o que for, né? Independente se você ganha R$ 150 do Bolsa Família ou se você ganha R$ 300.000, o imposto que você vai pagar sobre aquele produto é o mesmo, né? Então, isso acaba gerando incentivos perversos nessa relação de desigualdade na sociedade brasileira, né? E algumas formas de tributos que são mais progressivos, né? Por exemplo, o imposto de renda, o potencial dele de equalização é muito pequeno no Brasil, né? Porque as faixas são poucas faixas, a faixa mais elevada ela é baixa se a gente comparar com outros países, né? França, até mesmo Estados Unidos, são todos as faixas superiores superam os 40%. Aqui no Brasil é 27,5%, mas a população mais rica ela tem vários mecanismos de planejamento tributário, que a gente chama, para se livrar, né, do pagamento de tributos sobre a renda. Um deles é o recebimento via lucros e dividendos redistribuídos, né, que no Brasil ele não é cobrado desde 1995, logo no primeiro ano do governo FHC, ele extinguiu essa cobrança desse imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, pessoas que são empresários ou acionistas de empresa, né, colocam ali o seu salário o mínimo possível e aumenta o seu recebimento via lucros e dividendos, porque não tem incidência de imposto. Só para dar um último exemplo, né, bem caricato aqui, né, isso pegando o dado do Rodrigo Oraí, que é meu colega do IPE, um dos principais tributaristas no Brasil, com os dados da Receita de 2019, a pessoa mais rica no Brasil em 2019, a que ganhou mais dinheiro ao longo do ano, ela ganhou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Não sei se vocês conseguem ter ideia do que é isso, eu não consigo fazer nem ideia de quanto é isso. Mas desse 1 bilhão e 400 milhões que ela ganhou em um ano, 1 bilhão e 100 foi totalmente isento de tributação. Ou seja, só esse 1 bilhão e 100, se incidisse alguma alíquota, né, de tributação sobre esse valor, já geraria um volume valioso de recurso, né, a ser destinado para programas públicos. Isso a gente está falando de uma pessoa, do mais rico, mas é uma pessoa, né? Se a gente for pegar a distribuição de renda no Brasil, né, ela é extremamente concentrada no topo, né? Não é nem no 1% mais rico, é no 0,1% mais rico. Aí a gente está falando ali de 300, 400 famílias que têm uma renda muito elevada e pagam alíquotas de impostos muito baixas. Isso tudo alimenta essa perversidade da desigualdade social no Brasil e, como eu disse, qualquer projeto de país ou estratégia de desenvolvimento tem que enfrentar esse desafio, né?
porque senão a tendência é gerar uma quebra de coesão social, né? Cada vez mais a gente vai vendo dois polos, né? Essa foto aí, ela é um exemplo disso, né? O bairro ali dos Jardins, né? São Paulo, e a favela do Paraisópolis, né? Que expressa bem esses dois mundos paralelos e ao mesmo tempo cointegrados. A outra questão que a gente coloca, né? A importância de uma visão plural da economia, enfocando também a questão do paradigma da economia solidária. Isso a gente falou bastante na outra aula, né? Que é a gente fortalecer instrumentos para a organização dos trabalhadores de forma autogestionária, mas autogestionária de forma coletiva e de forma autônoma também, né? Porque a autonomia, a falsa autonomia que a gente vê em trabalhadores, como por exemplo, igual eu falei dos trabalhadores por aplicativo, né, que acham que são autônomos, mas na verdade eles são autônomos, eles respondem ao comando de um aplicativo, né? Se ele hoje, se um motorista de Uber hoje falar, não, hoje eu não quero trabalhar, né? Amanhã o aplicativo coloca ele como lá para baixo na lista de prioridades, né? de chamadas. Então, o aplicativo ele tem mecanismos de controlar esse efeito, né? Então, o que a gente está falando, a gente está chamando de autonomia dentro do paradigma da economia solidária, é uma autonomia coletiva, né? Autogestionária, né? E para isso precisam ter instrumentos de Estado, né, que favoreçam esse tipo de organização, né, que facilite a organização de cooperativas, que facilite o acesso de cooperativas e grupos coletivos a programas específicos de crédito, a programas de assistência técnica, né, e formação profissional, né, instrumentos de comercialização, como os programas de compras públicas, né, que já está bem disseminado na agricultura familiar, mas a gente pode pensar também em alguns programas de compras públicas no meio urbano também, né, para várias compras públicas que são feitas e poderiam estar sendo destinadas a esses grupos de forma a gerar mais trabalho por real gasto, né? E gerar oportunidade de geração de trabalho e renda dentro dos locais, né? Dentro dos municípios, né? Que a compra das prefeituras seja dentro dos seus municípios para gerar renda para os seus próprios cidadãos, né? Mas para isso tudo precisa de uma assessoria e de definição de parcerias bastante bem elaboradas. Então, o papel do setor público é importante nesse sentido e de favorecer essa possibilidade de trabalho associado como um direito do trabalhador, né? E aí outros instrumentos entram, né? A questão das finanças solidárias, né? A gente tem exemplos aí de moeda social que são utilizadas em determinados contextos territoriais específicos, bancos comunitários, cooperativas de crédito, né? No caso da cadeia da reciclagem, né? A gente tem as cooperativas de catadores que foram inseridos como público prioritário na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, mas que poucos municípios ainda promovem a inclusão desses catadores nessas políticas, né? E por aí vai, né? Vários instrumentos que existem, né? Alguns foram descontinuados, principalmente em termos de governo federal, né? Quando a gente deixou de ter já há algum tempo a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que existia desde 2003, né? Mas alguns estados ainda mantêm algumas políticas e todo esse aprendizado que a gente teve ao longo dos anos, ele não se perdeu, né? Essas políticas, essas ações, elas podem ser claramente retomadas em algum momento. A questão da participação social, né? A gente pensar
um projeto de desenvolvimento com a participação do povo, né, com a inserção, né, de diferentes camadas da sociedade, de organizações coletivas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, das organizações empresariais também, né? O que o Peter Evans chama de autonomia com parceria, né? Ou seja, ter o Estado ter uma atuação autônoma, mas desenvolver canais de participação, de parceria com a sociedade, né? Infelizmente, a gente está vendo o enfraquecimento desses canais, né? Muitos conselhos foram descontinuados, as conferências públicas de vários setores que a gente tinha, né? No nível municipal, estadual, nacional, também vem sendo pouco utilizados ultimamente, né? E isso faz com que a atuação do Estado cada vez mais se descole, né, da atividade, das demandas populares, né? Então, a gente retomar, por exemplo, experiências de orçamento participativo, né, com utilização também de novas tecnologias, né, que propicia diversas formas de participação, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que vislumbrar, né? E também a questão urbana e ambiental, que a pandemia, vamos dizer assim, desnudou, né, com mais ênfase ainda também, né? No caso da questão urbana, um pouco do que eu já coloquei, né? Essa questão de regiões de moradia extremamente precárias, serviços públicos, acesso a serviços públicos, a equipamentos públicos bastante precário, né? A nossa rede urbana de saneamento básico ainda é muito aquém do que deveria, né? Então, isso acaba deixando a nossa população extremamente vulnerável a qualquer problema externo, como foi esse da pandemia, né? A gente não sabe, por exemplo, se até agora a gente está caminhando para uma diminuição, talvez uma estabilização ao nível mais baixo de morte e problemas causados pela Covid-19. Mas não dá para a gente garantir com toda certeza que não vai vir uma outra variante mais forte, mais perigosa, ou até outro vírus, né, que possa se disseminar, né? Essa coisa das fronteiras permeáveis, como eu falei, né? Então qualquer epidemia que surgir em qualquer lugar do mundo, o mundo inteiro ele passa a correr perigo, né? Então as cidades elas têm que estar preparadas para isso, né? A questão epidemiológica está diretamente relacionada com a relação de contato, né? Então, essas aglomerações urbanas totalmente sem planejamento, né, com especulação imobiliária extremamente forte, né, é, expulsão de famílias em determinadas regiões para a construção de novos empreendimentos imobiliários. Então, tem toda uma problemática urbana que a gente tem que enfrentar, né? E ambiental nem se fala, né? A gente tá vendo aí problemas graves de queimada no Brasil como um todo, de desmatamento, de ataque a populações tradicionais, né? E só para a gente ter uma ideia, em 2019, na Amazônia, por dia, né, uma área, né, correspondente a mais de 2.000 campos de futebol por dia foi desmatado, né? E tudo indica que em 2020 o desmatamento até aumentou. E esse ano vem batendo recorde de novo. Então, vai chegar um momento que a situação vai ser tão crítica que não vai ter como retroagir, né? De todos esses problemas, né? Porque, por exemplo, a Amazônia ela vai muito além da questão ambiental propriamente dita, né? Porque da mesma forma que eu falei que saúde e economia elas não se descolam,
meio ambiente e economia também não se descola, ainda mais num país igual o Brasil, que é muito dependente de commodities agrícolas, né? O desmatamento da Amazônia impacta em todo o ciclo hidrológico do país. Então, a gente vê aí problemas de seca, né? Problemas de aquecimento, né? Desmedido em algumas regiões, e o impacto sobre a agricultura e sobre a vida em geral da população é extremamente forte, né? E para isso, a gente pensar modelos alternativos de desenvolvimento econômico, né? A produção de commodities agrícolas ela é importante? Lógico que é, mas a gente vai ficar extremamente dependente disso, né? Só para a gente ter uma ideia, de 1995 até agora, a área total de plantação de soja no Brasil ela multiplicou por 5, né? Ela é 5 vezes maior. A gente tem, se a gente juntar toda a área de soja, dá uma Alemanha. A gente tem uma Alemanha, que é um dos maiores países da Europa, dentro do Brasil só de plantação de soja, né? E a gente vai ter que aumentar mais 5 vezes, depois mais 5 vezes, né? Desmatar toda a Amazônia para isso, né? E todo o impacto, né? O que na economia a gente chama de externalidade negativa, que essa atividade desenvolve. Isso eu estou falando de uma cultura, mas poderia falar de outras, da pecuária, né? E de outras culturas agrícolas voltadas ao comércio internacional. Enquanto isso, culturas voltadas à alimentação, né, direta, né, da mesa, a cultura alimentar da população brasileira está caindo bruscamente em termos de área plantada, né? Os dados do Censo Agropecuário mostram isso, né? Cultura como arroz, feijão, né? Mandioca, né? Vem caindo bastante em termos de área plantada nos últimos anos, e isso impacta, inclusive, na capacidade do país de reagir a mudanças bruscas de preço de alimentos, igual está ocorrendo recentemente, né? Se você tem uma área ampla disponível para esse tipo de plantação, você pode estabelecer estímulos para aumentar a produção, né? E um espaço de tempo mais curto, você fazer um equilíbrio aí de oferta e demanda mais próximo para garantir preços mais acessíveis da alimentação para a população, né? E aí eu volto a dizer, inclusive, na importância da gente repensar projetos de reforma agrária, né? Um termo que há muito tempo ninguém toca, né? Virou uma questão quase que proibida, mas eu acho que mais do que nunca o tema da reforma agrária ele precisa ser retomado. Uma, né, para resolver, ou pelo menos estancar toda essa problemática urbana que a gente vê, né, de aglomerações desenfreadas, e também, por outro lado, gerar ocupações, né, no meio rural. A gente ainda tem uma população no interior que ainda é muito ligada à atividade rural, né? Então a gente tem uma capacidade de gerar ocupação para essas famílias e também direcionar esses projetos para produção de alimentos, alimentos saudáveis, com proteção ambiental, né? Ou seja, são vários imperativos da ordem do dia que podem ser explorados a partir de uma retomada, né? Ou de um replanejamento de um projeto nacional de reforma agrária, né? Adaptado, né, aos novos tempos, às novas realidades, adaptados aos contextos territoriais, né, de toda a diversidade ambiental e regional que a gente tem no Brasil, mas eu acho que esse é um momento que mais do que propício para a gente retomar esse debate, e eu me surpreende muito assim o fato de pouca gente levantar essa bandeira, ainda mais nesse momento, né? Então, por fim, pessoal, né, já caminhando aqui para a gente terminar, só lembrar algumas coisas que a gente conversou na hora que abriu, né, para perguntas, né, e colocações dos alunos.
E foi um momento muito rico, que eu aprendi bastante, até porque eu não sou um grande especialista em artesanato, né? Então eu quis trazer pelo menos alguns pontos mais para reflexão do que para trazer respostas ou informações definitivas, né? A questão da cadeia do artesanato, né? Ou da indústria do artesanato, como eu gosto de dizer, né? Porque o artesanato ele é uma indústria, né? Às vezes a gente fala indústria, eu fico imaginando, né, carro de última geração, né, máquina e tal. Não, o artesanato ele é uma indústria. O termo indústria, da forma que a gente usa, ele confunde um pouco, porque em inglês, industry, é, ele designa qualquer atividade econômica, seja de serviço, seja da indústria, né, ou seja da pecuária. Tanto é que, para a indústria mesmo, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles chamam de manufacturing, né, manufatura, que, que é quase, para o Brasil, manufatura é quase exemplo de artesanato também. Né? Então, o artesanato ele é uma indústria, ele tem que estar discutido dentro de um projeto industrial para o Brasil, sim. Até porque é uma atividade bastante complexa, bastante heterogênea, né? É complexa tanto em termos da identidade visual, né? Que ela explora, né? Dos tipos de insumos que ela explora, do tipo de conhecimento, né? Do tipo de necessidades específicas para os produtos, né? Tem produtos artesanais que são perecíveis, inclusive, né? Então exigem uma circulação de mercadoria mais rápida, então isso exige uma estrutura de comercialização diferenciada, né? Então a questão das novas tecnologias, né, tem que ser levada em conta, né? Então fica aquele trade-off, ou talvez até um paradoxo entre manter tradição, né, com inovação. Então, eu acho que isso pode andar junto, né? Existem trabalhos que auxiliam nisso, existem instituições no Brasil que auxiliam, né, essa possibilidade de você incorporar tecnologia, incorporar inovação em produtos que, sem perder a sua identidade, sem perder a sua ligação territorial desses produtos, que é a riqueza, né, do artesanato brasileiro, pelo menos na minha opinião, como um consumidor, né, de artesanato. Né? A questão que eu falei lá atrás da mundialização, né, do capitalismo global, ele também afeta, logicamente, diretamente a cadeia do artesanato. Né? Por exemplo, hoje é fácil você comprar produtos de crochê, né, em sites de venda de produtos importados a preço baratíssimo. Né? Isso inviabiliza várias, ou pelo menos dificulta, né, a comercialização de vários tipos diferentes, né, de produtos do artesanato brasileiro. Muitos utensílios, né, de domésticos também, né, acabam sendo comprados, né, pelas famílias e tal, em grandes centros de compra de produtos importados a preço baixo, né? E isso gera uma concorrência bastante desleal com produtos do artesanato brasileiro. Né? A questão do turismo, né, que também é um tema que está bem ligado ao artesanato, né, porque teve foi muito afetado, principalmente no ano passado, e esse ano também, né, por causa da pandemia, mas ele volta a ser uma potencialidade, né, porque a tendência é que essas fronteiras vão se abrindo, né, então, aos poucos, o turismo deve ser retomado, né, então esses canais de comercialização eles devem voltar a serem explorados, né, não só pelo turismo externo, né, até porque o dólar está, né, tá muito chamativo, né, para pessoas de fora virem para o Brasil. Né? Aqui o dinheiro deles vale mais,
como também para o turismo interno, né? Porque muita gente, também por causa do dólar, mas também por causa de queda na renda, as oportunidades de turismo que eles têm estão preferindo, né, atividades de turismo local, nacional, né? Então, essa relação ela deve ser fortalecida nos próximos meses, né? E por aí vai. A questão da indústria cultural também, né? Da economia criativa, né? Essa relação mais próxima do artesanato e como diferentes atividades podem, né, compor um mix de possibilidades de inserção nos mercados, né? E também a questão das políticas públicas locais, né? Esse curso ele tem, né, no seu quadro de alunos gestores se eu não me engano, de todos os estados, né? Isso é muito bom, isso é muito rico. Na nossa discussão da outra aula, eu acabei aprendendo muito, né? Muita gente falou um pouco das suas experiências, né, de alguns estados, e é importante a gente ter departamentos, diretorias, né, coordenações dentro de uma prefeitura municipal, de um estado, de um governo estadual, né? Para te falar a verdade, eu não sei como que está no governo federal em termos de estruturação de planos de artesanato, né? Espero que, que a gente continue mantendo aí programas bem estruturados e que os recursos sejam de fato executados, né? Porque às vezes a gente tem um programa ali em algum ministério, mas esse programa não é executado, né? Então, as políticas públicas dentro desse contexto federativo, da gente pensar governo federal, estadual e municipal, é muito importante para atender aqueles vários pontos que eu falei, né, lá atrás na questão da economia solidária, né, que vale e está totalmente interligado com a questão do artesanato, né, a questão que são, né, acesso a crédito, né, acesso à assistência técnica, a canais de comercialização, né, a qualificação profissional, né, e várias outras formas de divulgação, né, site, workshops, congressos, eventos, né, que a tendência agora é a gente voltar a ter, né, eventos presenciais, né, que é sempre possibilidades interessantes aí de divulgação de produtos e fechamento e rodada de negócio, né. Bem, pessoal, então é mais ou menos isso, né, que eu queria voltar e reforçar o que a gente já conversou e trazer alguns outros temas, né. Aqui está meu contato, né, vocês fiquem à vontade sempre que precisarem, né, ou acharem que eu possa contribuir em alguma coisa no trabalho de vocês, seja nos empreendimentos ou na atuação política, né, de governos dentro das estruturas governamentais. Estou sempre disposto e disponível para contribuir, né? Para mim foi uma felicidade muito grande, né, estar participando desse curso. Agradeço mais uma vez o professor Matheus, né, coordenador, que me fez o convite, né? Agradeço também a Jasmine, o pessoal da organização, que deu todo esse respaldo, né, técnico aqui para a gente poder estar gravando essa aula. E é isso. Espero encontrar, né, vocês aí em espaços presenciais para a gente poder retomar essas conversas e pensar outros assuntos também mais para frente, tá bom? Um abraço, até a próxima.